Assim, tecnologias aeroespaciais entrando aí numa área que é muito polêmica, né? Porque a cultura aeroespacial, ela exige um investimento. E muita gente fala, mas para onde vai esse investimento, né? E todas essas tecnologias aeroespaciais desenvolvidas, elas acabam retornando para a sociedade de alguma forma, né? Então, GPS, câmera de celular. Então, com o James Webb, então, ele tem uma estrutura origami que ele vai se abrindo, né? Que ainda não sabem, né? Se der um pau aí nele abrir errado, acabou Eles estão abrindo, né? E tá funcionando. E, assim, como essa estrutura origami pode ser aplicada na Terra depois? Então, assim, tem uma série de aplicações, coisas que a gente vê no dia a dia, né? Então, o nosso tênis de corrida, ele foi feito para borracha. A borracha do tênis de corrida foi feita para capacetes de astronautas. Então, para reduzir impacto. E tem N aplicações que a gente tem aí no dia a dia, né? E como é que o Brasil tá nisso? Eu digo assim, na corrida aeroespacial, o Brasil tá indo, tá avançando? Mundial, né? Bom, a gente quer tornar o Brasil um player cada vez mais frequente, né? Então, por isso essas iniciativas da Cobruf, tem outras iniciativas também de colegas similares que já conseguiram lançar, inclusive, equipamentos em órbita, botar em órbita pela SpaceX. Pô, que legal. E aí, assim, estamos tentando, estamos forçando para ir para frente, mas o investimento ainda é... Você deve pirar na SpaceX, né? Eu gosto. Aquele foguete, o Dragon, que lindo que é, né? Muito bacana, é um foguete, né? de história em quadrinho, né? Muito Assim, ele legal. não ele é totalmente diferente. E eu tava reparando, eu fiz numa impressora 3D, né? Eu baixei uns modelos 3D de todos os pilotos, de todos os astronautas, desde a década de 60, que bacana. do Gemini em diante. Né? Então tem todos os uniforminhos assim deles, assim, eu fiz uma coleçãozinha disso. Cara, é muito moderno os da SpaceX, né? Porque, assim, dá a impressão que o Elon Musk, ele falou, cara, eu não vou fazer só a empresa, né? Eu vou fazer uma história, tem um storytelling ali atrás a roupa dos caras é demais, assim. Muito bacana. Colada no corpo, né? Tem umas coisas muito bacanas. Você vê que essas roupinhas de EVA, né? Que é atividade extraveicular, antigamente era muito pesada, muito densa, porque aquilo ali é um suporte à vida completo. Inclusive, na Cobruf, a gente também tem grupos que estudam isso. Porque é um sistema extremamente complexo. Dentro dessa vestimenta, você tem que recuperar, por exemplo, todo o seu suor. Então, 93% da água que você perde, você tem que reutilizar. Então, imagina tudo isso coladinho ao corpo. Sim. É demais. É uma inovação absurda. E você estava falando, bom, então o Brasil... porque assim, eu não sei nem qual é o seu grau de proximidade com o nosso astronauta, né? Mas tem uma história, né? Todo mundo meio que virou meme isso, que o fato da gente ter tido um astronauta não trouxe nada de volta, só travesseiro pra gente, entendeu? Só vender travesseiro. Como é que você vê isso? Como é que você vê, nesse contexto, como é que está o Brasil e o que você acha do nosso astronauta? Você acha que ele ajudou em alguma coisa? Eu acho que, assim, a visibilidade, ela é sempre importante, né? Porque a visibilidade traz à tona o assunto, pode trazer investidor, se a visibilidade é bem aplicada. Eu acredito que o problema aí não é a pessoa física, né? Então, é toda a organização do país, o investimento e como o nosso governo escolhe atuar. O Brasil é um país com capacidades absurdas. Nós temos 2 bases de lançamento, sendo que uma, então, a base de Alcântara, né, que ficou desativada e está desativada por muito tempo, ela é uma das melhores localizações do mundo. Então, hoje a gente... Por quê, hein? Por que como o mundo é plano, né? Todo mundo sabe que não, como a gente está falando de uma esfera, por que um ponto é melhor que outro para lançar alguma coisa? Então, para lançar um foguete da Terra, a gente precisa ter uma velocidade específica para entrar em órbita, né? Para tirar da força gravitacional da Terra. E aí, quanto mais perto do Equador você está, menor
Menor a distância. Menor a velocidade que Menor você a precisa velocidade para necessária, atingir. tá, Mas nesse caso, a velocidade vai ser a mesma. O que a gente está falando aqui é economia de combustível. Então, se você lança, por exemplo, da base de Argentina. Alcântara e de Cape Canaveral mesmo, lá nos Estados Unidos, na Flórida, você tem uma economia de 30%, eu acho, assim... Alcântara? Alcântara seria Por mais aí, barato. eu acho que é Quer dizer isso. que o projeto Apollo inteiro seria mais barato se tivesse sido em Alcântara. Então, olha, para você ver, Cabo Canaveral, né? Ele tá a 28 graus do Equador. Alcântara tá menos de 10, eu acho. Entendi. Então, essa economia de combustível, né, que você vai ter é muito significativa. E eu acho que eu até mencionei isso, não sei se de forma tão direta, mas a parte mais cara, né, do foguete é o combustível, né? E tá atrelado ao peso. Então... E aí, quando você fala que a parte mais cara é o combustível, no foguete que vocês lançam e no foguete do Elon Musk. Os combustíveis são diferentes, né? Sim, mas então, o KNSU... o peso da grana tá no combustível, certo? Eu acho que em foguetes, assim, de apogeu de 3 km, a gente pode falar que a eletrônica é tão cara quanto o KNSU, por exemplo. Mas agora, com foguetes de altíssima potência, que a gente está falando do Elon Musk, é muito caro. E eu não estou falando só da substância. Então, os motores são caros, o sistema de injeção, a proteção dos foguetes. Então, entendi. Isso é muito caro. E se você quiser levar a mesma quantidade de combustível, você pode aumentar a carga útil. Então, por exemplo, lançando de Maranhão, perto do Equador, você consegue levar mais carga útil, mais instrumentação para a estação espacial, mais pessoas, pelo mesmo preço do que em Cabo Canaveral. Entendi. Só que, poxa, temos uma localização absurda. Por que a gente não faz? Então, é essa questão, é o investimento, é a visão... Mas a gente aluga, não aluga? As nossas bases de lançamento para outros países lançarem satélites e tal? Então, saiu essa notícia, né? Esses acordos. Mas, bom, a gente lançou, né? Acho que ano passado, um satélite Amazônia. A gente teve que levar para a Índia para lançar. É mesmo? Então, a gente pagou milhares de dólares, transporte para ir para a Índia para lançar da Índia. Então não podia chamar Amazonas, né? Foi lançado na Índia o negócio. Me fala mais, como é que foi esse satélite? O que você sabe dele? Olha, ele teve um grande desenvolvimento no INPE, né? A gente tem um pessoal muito bacana no INPE. Tem uma série de desenvolvimentos optrônicos. Então optrônicos. Sistemas optrônicos, eles são de imageamento e aí quando eu falo imageamento, não é só como a gente vê, né? Tipo, colorido. Não, então tem infravermelho, tem ultravioleta, então é qualquer tipo de imageamento dentro do espectro ali de luz. E todo esse desenvolvimento foi nacional, todo brasileiro. Então isso é muito bacana. Foi lançar fora. Gastou uma puta grana pra lançar fora. São pequenas coisas assim que encarecem o projeto. Então ficou muito mais caro o lançamento por nada, por besteira, né? Por falta de política mesmo, né? Eu não queria chegar nesse termo, né? Nesse ponto. Mas... Na verdade, assim, não estamos nem falando. Não é um problema do governo, é um problema do Estado, né? Assim, qualquer governo que está aí que não tem investido nisso, né? Ou que investe mais ou menos. Você sabe que eu falei do Neil deGrasse Tyson, né? Eu vi uma palestra dele uma vez no Congresso americano, onde ele foi dizer exatamente isso, assim, sabe? A NASA precisava de verba, ele nem é da NASA, né? Mas ele foi lá para defender essa ideia. Os senadores precisavam liberar uma grana para a NASA. E ele foi lá explicar assim, cara, vocês não estão liberando uma grana para a gente ir para Marte, entendeu? Vocês estão liberando uma grana para a gente inventar o GPS. Né, para tudo que a gente vai usar. Quer dizer, quando você deixa de lado esse grau tão de excelência de ciência e quando essas coisas todas se combinam, você acaba ficando para trás mesmo, né? Então, e a gente não tem muito essa política. Apesar de novo, você trabalhar numa empresa que eu acho que ela não é mais brasileira. Não vamos falar o nome da empresa, mas ela não é mais brasileira. É brasileira. Ela é 100% brasileira ainda? Porque eu achei que ela tinha vendido uma parte do capital. Mas é só motivo de orgulho, né? Uma empresa brasileira que compete lá fora com o que tem diretamente com os outros players, assim, que são enormes, né? Então,
Bom, acho que a gente pode falar aqui que bate de frente com o Boeing, bate de frente com o Airbus Sim. e tem Com uma... Bombardier, né? Como nos jatos e tal. Exatamente.